Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E hoje é mais um comentário que eu vou fazer sobre o que aconteceu aqui comigo. Eu já fiz almoço, já arrumei tudo que eu tinha pra fazer. E agora eu voltei aqui pro ateliê e já deixo eu arrumar vocês aqui no tripé para que vocês consigam ver o que eu estou fazendo enquanto a gente vai conversando. Só um minutinho que eu já venho. Então agora sim, arrumei vocês aqui no tripé certinho para que vocês consigam ver o crochetar enquanto a gente vai conversando. E hoje vai ser mais um bate-papo aqui do que aconteceu comigo. Ontem, sexta-feira, dia 10 de julho, foi dia de eu fazer envios. Tô por aqui com a minha trena. Essa eu uso em outras ocasiões, né, quando eu preciso medir a peça maior. Então ontem foi dia de envios e eu enviei três pacotes, né? Porque eu não consigo amontoar muito, o correio não fica muito perto aqui de casa. E pra mim tá indo até lá, de vez em quando eu consigo uma carona com meu marido. E é raro isso acontecer, então eu sempre vou com o transporte público, então é bem difícil, né? Pra estar levando um monte de peça de uma vez só. Então vai amontoando uma quantia de envios aqui, quando eu vejo que os pacotes são muito grandes, eu vou já fazendo os envios adiantados. E aí tem mês que sai mais de um envio por vez. E aí ontem fiz os envios, já faz um bom tempo que eu tô usando a Superfrete. Já faz alguns anos, na verdade, que eu tô usando a Superfrete. E eu nunca tinha tido esse problema que eu tive ontem. Que foi eu postar lá a encomenda, cobrar o frete da cliente, que o aplicativo me passou, e depois ser cobrado outro valor. Como assim? Será que eu passei as medidas da embalagem errado? Vou deixar aqui um print para vocês, porque aconteceu isso com 2 envios. E, na verdade, eu sou acostumada a fazer as postagens dos correios numa outra cidade vizinha. E dessa vez eu fui para outro lado postar em outra cidade, porque eu precisava fazer umas compras de uns itens que só tinha nessa outra cidade, que fica do lado contrário do meu bairro aqui. Então, fui lá, fiz os envios, eu nunca tinha feito os meus envios por lá, sempre faço na outra, igual eu falei pra vocês. Sempre deu tudo certo. Eu não sei se foi erro da agência ou erro do aplicativo do Superfrete. Mas enfim, vamos lá que eu vou explicar pra vocês. A cliente me chamou, fez o pedido, fiz o orçamento. Desde quando eu faço o orçamento do frete, eu tiro o orçamento do frete 2 vezes. Por quê? Porque a gente faz o orçamento num dia e depois pode ser que no dia que a encomenda fique pronta, o frete esteja um pouquinho mais caro ou até mesmo mais barato. E aí a gente passa o frete novamente para a cliente. Então ela fez o pedido comigo, eu fiz um pré-orçamento de frete, já deixei bem claro que esse valor podia aumentar ou diminuir no dia do envio. E assim que a encomenda dela ficasse pronta, eu já avisava para que eu estivesse ali enviando. Então assim foi feito, né? Fiz o orçamento do frete novamente na terça-feira. Foi isso mesmo, na terça-feira. E aí eu fiz a emissão da etiqueta, o frete deu tudo certo, deu valor, passei para ela, que foi em torno de R$22 que tinha ficado o frete dela. E aí eu passei o valor para ela fez o Pix tudo certinho. Eu emiti a etiqueta, coloquei o tamanho da embalagem certinha, né, o tamanho da caixa certinha, o peso da caixa certinha também, porque eu faço a pesagem aqui, né, com a balança que eu tenho. E também vou pesando a peça, né, ao longo ali da produção, então eu sei ali o peso que vai ficar e já conto esse peso junto com a caixa, junto com a embalagem, né, porque precisa ser contado junto com a embalagem o peso total do envio. Fiz o cadastro lá no aplicativo, coloquei o endereço, coloquei as medidas, tudo certinho, igual eu falei pra vocês, eu nunca tive problema, né? Até porque a gente tira as medidas todas certas, e inclusive eu já coloco largura, altura, tudo certinho, né? Porque precisa. E eu fiz o envio, bem tranquila, e agorinha mesmo eu acabei de receber uma notificação do Superfrete lá pelo WhatsApp, dizendo que eu tinha um saldo em aberto, né, em haver na carteira, devido a uma diferença de tamanho e peso constado lá na agência de postagem. Certo, tudo bem, né? Até aí tudo bem. Eu fui ali no aplicativo, porque lá era para me notificar, para me mostrar, né, o peso e o tamanho da caixa que a agência constou lá, porque se eles viram a medida diferente, então eles têm que ver certinho e mostrar pra mim qual é o meu erro. E pois bem, né? Lá em cima tá o objeto postado, as medidas do objeto postado, que foi as minhas medidas que eu passei, e embaixo tá a medida do correio, exatamente igual ao meu, o peso exatamente igual ao meu.
Então, assim, se tá tudo igual, onde que foi o erro? O porquê que eles estão me cobrando a mais? Como eu não quero perder tempo entrando em contato com o Superfrete, perder tempo falando no telefone, eu nem sei o que aconteceu, se deu erro, se não deu. Na minha conta não deu, igual eu falei pra vocês, eu nunca tive problema, e dessa vez deu problema em 2 pacotes. Foi um furo que deu ali de R$16. Ai, mas é pouca coisa. Sim, é pouca coisa. R$16. Só que se eu fizer 10 envios e aos 10 der errado, e fosse R$10 cada um, são R$100 que iria sair do meu bolso. Então, assim, o aplicativo do Superfrete cobrou aquele valor a mais e saiu um frete lá com desconto de R$22. Um frete que era para ter dado 30 e pouquinhos reais. Só que aí eles me cobraram esse valor a mais, então o frete não deu desconto nenhum. Ou seja, será que é a minha embalagem que estava errada ou eles que se arrependeram do valor que passaram? Então eu vou deixar aqui para vocês o print dos 2 envios que eu fiz. Um teve uma diferença de, se eu não me engano, 14 e pouquinho, o outro 7 e pouquinho. Só sei que no total tudo deu R$16 a mais, que eu tenho que fazer o Pix lá para a carteira do Superfrete para conseguir quitar essa dívida lá que ficou a mais. Nas 2 etiquetas eu olhei para ver se tinha dado alguma alteração do jeito que eu postei e do jeito que o correio tirou a medida, mas não deu nenhuma alteração. As 2 estão idênticas, então deixo aqui para vocês o alerta, né? Porque agora o que eu faço com essa diferença? Eu não posso chamar a cliente e falar para ela que o frete dela deu mais. O certo seria? Sim, o certo seria. Só que ali tá marcando que o erro foi meu e na verdade não teve erro nenhum. Quem paga a conta sou eu. E ainda eles mandaram lá embaixo que se não for quitado, né, esse valor e tal, não consigo fazer a emissão de novas etiquetas. Ou seja, é quase que uma obrigação ter que pagar, né? Enfim, eu acho que quando há um erro, a pessoa tem que mostrar onde foi que você errou, né? Pra você se conformar. E não que eu esteja reclamando porque é R$16, só que de 16 em 16, né, é um valor meio alto. Então, ou seja, eu fiquei com medo agora de fazer os envios pelo Superfrete, porque sempre estou fazendo envios 2, 3 vezes por mês, às vezes até mais. E agora com essa, se todos os pacotes voltarem assim, já pensou? Enfim, né? Eu não sei se foi ali, igual eu falei pra vocês, por conta da agência. Eu sou acostumada só a postar em outra agência. Já vi muita gente reclamando da agência aqui dessa outra cidade. E por isso que eu até não tinha ido, né, pra lá. Mas eu não sei se foi o erro mesmo do Superfrete ou da agência. Enfim, vou postar pedidos em breve por esses dias, que eu tenho mais coisas para serem enviadas. E eu vou mostrando e vou falando tudo pra vocês o que vai acontecer. Eu vou fazer o teste mais uma vez e se me acontecer de novo esse problema e vir esse aumento sem justificativa, Superfrete para mim vai estar cancelado e eu vou estar procurando uma nova maneira de envio por aqui no ateliê, porque não tem como a gente trabalhar com uma empresa que não tá ali bem clara no que ela tá oferecendo pra gente, não é mesmo? Então, assim, eu acho que a diferença que veio ali bateu certinho com o desconto que eu tive para fazer o envio lá por dentro, ou seja, saiu pelo frete do valor normal, não teve desconto nenhum, porque agora eles estão me cobrando. Deixa eu só contar aqui com vocês. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, igual eu falei pra vocês, hoje aqui pra mim é sábado, dia 11 de julho. Eu tô finalizando esses 2 tapetes que vocês viram aí no vlog anterior, que é pra mim conseguir fazer a entrega pra cliente na segunda-feira. Essa cliente, ela comprou... Esse vai ficar aqui na cidade mesmo, não será um envio por correio, né? Mas será uma entrega. Ela comprou 4 retangular com tulipas, 2 no caramelo e 2 no azul petróleo. E também pegou 2 Iana no vermelho, então é isso que eu tô finalizando 2 peças aqui que faltava pra mim conseguir embalar, né? Antes eu vou tirar fotos e fazer alguns vídeos lá pro Instagram, porque desse eu ainda não tirei. Vou fazer um vlog também só dele com vocês. Talvez saia aqui no finalzinho desse vídeo, se não ficar muito longo. E aí eu já mostro o peso dele pra vocês também. Então, assim que eu for fazer o envio, eu já mostro de novo pra vocês se teve algum problema ou não. E vou fazer o pagamento, né? Porque precisa fazer o pagamento da diferença que deu. E daí eu vou contando tudo o que vai acontecendo por aqui. E me conta se aí já aconteceu isso com vocês. O único problema que eu tinha tido com o Superfrete até o momento foi das caixas e dos pacotes extraviar, né? Aí eu faço o envio e ele pega uma rota diferente, mas logo depois eles dão a correção e deu tudo certo.
Mas assim, o coração da gente fica na mão, né? Porque você manda o pedido para um local, o pedido é extraviado para outro lugar, e de repente que a gente nem sabe, já pensa se esse pacote some no meio da rota. Então assim, a cabeça não fica em paz enquanto o pacote não chega lá para cliente. Mas já me aconteceu isso enviando também direto pelo correio, de o pacote extraviar, mudar de rota ali, né? Ir para a rota errada. Então assim, com o transporte do correio, isso aí mesmo não é com o Superfrete. Mas o único problema, né, que eu tinha tido até o momento era isso daí dentro do aplicativo, de erro de rota. Mas agora me aconteceu, e me aconteceu 2 vezes no mesmo dia, com pacotes diferentes ali, dessa diferença de valor. Então, se já aconteceu com vocês aí, me conta. Se foi justificado, se foi o erro de vocês mesmo, ou se foi o aplicativo que notificou errado e nem mostrou ali no que tinha errado, né? Porque as medidas pra mim estão todas iguais, conforme o print que eu deixei pra vocês olhar. Então eu tô bem chateada em questão disso. Mas, enfim, vida que segue, né? Vou deixar passar dessa vez, mas da segunda vez, se vier acontecer, eu não irei deixar passar. Aí eu vou entrar em contato com a central pra fazer a reclamação e ver o que é que tá acontecendo. Porque se a medida e o peso tá igual, não tem justificativa nenhum deles estarem me cobrando a mais, sendo que o valor que eles me passaram lá dentro do app foi pago ali na hora da emissão da etiqueta, tá bom? Então, por enquanto aqui é só, vou dar sequência aqui nesses tapetes. E no caramelo só me falta passar a parte de trás aqui do bico russo e vir fazendo o picô pra conseguir finalizar. E aí eu finalizando, já vou ali, tiro as fotos que eu tenho que tirar desse caramelo e do azul. E depois eu já embalo e faço aqui o vídeo pra vocês mostrando peso e medida. E dou continuidade aqui com vocês também, tá bom? Então eu vou continuar a produção aqui e eu já volto com vocês. E olha só, gente, voltando pra encerrar esse vídeo, pra não ficar tão longo, e o vlog dele eu gravo em outro vídeo pra vocês, que vem logo na sequência desse, porque eu já vou fazer a entrega desse aqui na segunda-feira. O azul já tá finalizado. Deixa eu só tirar o caramelo aqui pra vocês conseguirem ver uma parte. Olha só que lindo que ficou. Só faltava mesmo aqui a parte do bico de acabamento, depois da tulipa. O caramelo faltava passar as tulipas, e aí depois vim fazendo o bico. E aí eu fiz isso na parte da manhã, parei lá pra cuidar do almoço, já aspirei a casa, já limpei ali o que tinha que limpar. Ainda falta a roupa pra dobrar, então eu vou finalizar o que eu tenho pra finalizar e a roupa vai ficar ali na parte da noite, depois que eu parar aqui o serviço do ateliê. Que já deu o horário de eu voltar, então eu já voltei pra terminar esse daqui, tá bom? Então esse pedido aqui entrou antes do tapetão Marcela. Faltava finalizar ele, a cliente estava ali aguardando, que ela me pediu um prazo, ela mandou o sinal e falou, agora é só no próximo mês, e a hora que tiver tudo aqui eu já peço pra você finalizar, faço o restante do pagamento e já me faz a entrega. Então assim foi combinado, e agora já tá pronta aqui mais uma peça, e eu já tô aqui, olha, passando o acabamento no caramelo pra fazer os picôs também, que é feito separado. Então eu já fiz toda essa volta aqui, metade já tá quase pronto, falta só finalizar com os picôs, e eu já dou sequência em outra produção. E aí eu venho gravando o vlog dessa encomenda pra vocês, tá bom? Então vou encerrando o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações. Por aqui tá sempre tendo novidades de tudo que tá acontecendo no ateliê. Até o próximo vídeo.